A audiência em defesa da escola pública reuniu cerca de 130 pessoas na noite de quarta-feira, dia 11. Foram mais de 3 horas de denúncias e debates sobre a situação das escolas públicas estaduais em Guarulhos. O tema principal foi o fechamento de salas de aula dos cursos noturnos na cidade. Membro do Conselho de Educação, Lúcia Aparecida da Silva foi uma das primeiras pessoas a denunciar a situação à Procuradoria. A denúncia é sobre a nossa escola estadual, Escola Estadual Jardim Bambi. Porque veja bem, já tem 2 anos que naquela escola não tem mais o noturno, não existe mais o supletivo. E por incrível que pareça, a maioria dos jovens que está lá, na faixa de 16, 17 anos, eles estão passando por uma sequência uma situação assim muito difícil. Por quê? Porque a maioria deles quer trabalhar e aí eles não conseguem trabalhar. Por que eles não conseguem? Porque eles resolveram a escola em si e o governo do estado resolveu o seguinte, que só haveria um horário de manhã. E muitas mães se queixam, a escola é totalmente caótica, verba não existe. Os alunos, que a maioria que estão trabalhando, tem que se deslocar do Parque Residencial Bambi, ir para Bom Sucesso, vir para o Secap, eu vim para Cumbica para estudar, porque não tem mais esse horário. Cortaram o horário noturno e o supletivo dos adultos, né, que trabalham, que a maioria dos adultos que trabalham quer estudar à noite e não tem como. O encontro foi presidido pela Procuradora Especial da Mulher, vereadora professora Marisa de Sá, do PT. Estiveram presentes as demais integrantes do órgão, vereadoras Dona Maria, também do PT, e Verinha Souza, do PTdoB. A mesa contou ainda com representantes do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, a APUESP. Segundo a diretora de escola e secretária de política sindical da instituição em Guarulhos, mais de 500 salas deixaram de funcionar na cidade. Houve uma política de enxugamento, na cidade de Guarulhos foram 525 salas, 221 só na diretoria norte, 304 só na diretoria sul. Então, além dessa tendência que nós sabemos, que é uma tendência no país, de que os alunos frequentem mais o ensino diurno do que do ensino médio, né, do que o ensino noturno, mas houve essa política focada para que diminuíssem postos de trabalho, faz parte de uma política de contenção de gastos do governo, anunciada já desde outubro, assim que as urnas fecharam, né, e isso criou, somou a outras condições precárias de funcionamento da nossa escola pública aqui em Guarulhos. De 2014 para 2015, aconteceu uma particularidade no estado de São Paulo, que se configura como uma política do governo. O ano passado, por exemplo, a Secretaria de Estado da Educação, ela permitiu que salas do ensino médio fossem formadas com até 35 alunos. Este ano, o mínimo de alunos permitido foi de 40 alunos. Então, isso superlotou as salas, quer dizer, 40, eles editaram uma resolução, através do Diário Oficial, estabeleceram uma média de 40. Essa média ela foi utilizada como mínimo. Então, nós tivemos salas com até 45, 50. No caso do estado de São Paulo, ocorreram situações até com 60 alunos. A representante estadual da APUESP, Maria Sulfaneide Rodrigues, abordou também as condições precárias de contratação de professores temporários. O desemprego para o professor categoria O já chega a 5.000 professores desempregados. E quem é esse professor categoria O? É muito importante que vocês que estão aqui presentes saibam quem é este profissional. Nós temos na rede uma fragmentação da categoria. Nós temos o professor efetivo, temos o professor com estabilidade categoria F e temos um professor categoria O que não tem direitos. Se o professor efetivo e o categoria F tem poucos direitos, o categoria O tem menos ainda. É um professor que é contratado
e ele tem que passar por uma quarentena ou duzentena. Eu vou explicar bem direitinho, até porque nós precisamos, né, Osani, da ajuda dos pais na nossa greve, né, para lutar por uma escola pública de qualidade. O professor categoria O, ele é contratado por um período de 1 ano. Quando termina esse primeiro ano, ele tem que ficar 40 dias, que é chamado de quarentena, desligado da rede, porque ele não pode pegar aula nesse período. Quando ele usa essa primeira quarentena, então ele passa a ser obrigado a usar uma duzentena, ou seja, ele pode dar aula 1 ano, mas ele tem que ficar parado 1 ano fora da sala de aula. Agora imaginem vocês, o maior estado do país ainda ter uma contratação precária dessa natureza. Vários munícipes, entre professores e sindicalistas, se manifestaram na tribuna. Professora temporária da rede estadual, Sandra Dias Gama, falou da falta de opções para alunos da região do Jardim Presidente Dutra que querem continuar estudando. Tem muitos alunos que eu converso com eles, que eu dou aula, que eles falam assim, professora, eu preciso fazer... Eles passam, conseguem vaga no Senai, mas por que tem que parar de estudar lá no Senai? Porque não tem vaga à noite. Então, quer dizer, o aluno ele está se preparando para o mercado de trabalho, porque ele está na fase de se preparar para o mercado de trabalho, consegue até as vagas aqui no ENEAC, do VENCE, mas ele vai estudar onde? Acaba deixando, largando, porque não se tem como estudar. E ele precisa terminar o ensino médio para poder conseguir a vaga. Então, quer dizer, é um crime que está acontecendo aqui em Guarulhos. E eu falo isso na região. Antes, assim, até muitos alunos, porque assim, eles iam fazer aqui no Senai e vinham para o conselheiro que tinha escola noturna. No centro, aqui não se tem mais escola noturna. Nem para o aluno que quer trabalhar, nem para o que quer estudar. A audiência contou com a presença e o apoio dos vereadores Maurício Brinquinho e professor Samuel Vasconcelos, ambos do PT, e também do vereador doutor Alexandre Dentista, do PSDC. O deputado estadual Alencar Santana, do PT, acompanhou a audiência e comentou as providências que pretende tomar em relação ao fechamento de cerca de 3.300 salas de aula no estado. Então nós vamos estar juntando mais dados para que a gente possa fazer uma representação no Ministério Público, porque o que o governo Alckmin está fazendo com a juventude é um crime grave que prejudica a juventude não só hoje, mas a nossa sociedade ao longo do tempo. Vai levar esse tema também para ser discutido na Assembleia? Sim, nós pedimos até para que a POS possa passar dados de âmbito estadual, porque o que ocorreu em Guarulhos também aconteceu em outras cidades, o fechamento, e a representação sobre Guarulhos também vale para todo o estado de São Paulo, mas a gente está esperando outros dados para que a gente possa ter mais elementos para eventualmente tomar alguma outra medida. A vereadora professora Marisa de Sá comentou as denúncias e explicou os próximos passos da Procuradoria. A audiência pública ela trouxe muitos dados, né? Várias denúncias aqui. A gente tem casos de violências contra as mulheres, uma vez que uma professora ela entra na o que os professores chamam de duzentena, que é uma lei do governo do estado dos professores contratados. Ela trabalha 1 ano e fica 1 ano sem trabalhar, só que muitas vezes a professora está grávida com 8 meses e ela perde a sua licença maternidade. Então acho que é um direito que está sendo lesado das mulheres, é uma questão muito grave. E nós precisamos denunciar isso. Acho que isso não pode continuar. A gente precisa ver a questão das escolas polos que foram faladas aqui. Então, tem uma escola para uma região inteira no período noturno, né? Então, foi muito falado aqui da questão do Bambi, que foi fechado todo o período noturno. Na região do Presidente Dutra, que a gente também não tem o período noturno, e da questão dos jovens que conseguem a vaga para o adolescente aprendiz, que é um programa do governo federal e não tem como fazer uso, trabalhar nesse projeto do adolescente aprendiz, que seria o primeiro emprego, porque não tem vagas no noturno em Guarulhos para que esse jovem possa estudar. Então, 2 vezes a gente está prejudicando esse jovem, né? Ele não pode ter acesso ao seu primeiro emprego porque não necessariamente consegue uma vaga para estudar. Então, são vários casos aqui, são vários pontos que a gente tem de denúncias
na nossa cidade, a Procuradoria vai encaminhar essas denúncias. Nós vamos fazer um documento, nós temos a ata, que foi tudo registrado, está aqui grafado aqui nessa casa, e nós vamos encaminhar para o Ministério Público, para o Ministério do Trabalho, no caso das professoras, para todos os órgãos competentes, para a Vara da Infância e da Juventude. Então, a gente vai separar essas denúncias, cada um para o responsável, né, correto, e nós vamos estar encaminhando todas essas denúncias e procurar cobrar essas denúncias também, porque não fique só na denúncia, que a gente tenha uma ação. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento maior na sociedade. Teve a presença de um deputado estadual aqui, que eu acho que fortalece também a audiência, porque nós queremos dialogar com o governo do estado. Eu acho que é vergonhoso as dirigentes de ensino da nossa cidade, nem o secretário estadual de educação, nem tampouco as dirigentes que são da nossa cidade, comparecerem a uma audiência pública. Acho que a gente precisa ouvir a população. E eu apresentei um projeto nessa casa, para quando for fechar uma sala de aula na cidade, seja discutido com a população. Então, esse projeto foi deliberado, e eu espero que os nossos companheiros vereadores aprovem esse projeto, porque eu acho que é muito sério você fechar uma escola sem conversar com a comunidade, sem conversar com o pai, com o professor, com as pessoas que precisam daquela escola. Então, acho que tem que ser aprovada essa lei na nossa cidade, em todo o estado de São Paulo, para que a gente não feche nenhuma sala sem dialogar com a população. As diretorias de ensino estaduais Guarulhos Norte e Sul foram convidadas, mas não participaram do evento.